Olá, meus amigos que assistem o nosso querido Jovemcast. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio abençoado e para edificar a sua vida. E hoje nos dá a honra de ter esse momento de gravação conosco, Luiz Fernando. Então, vou deixar que o Luiz se apresente ao nosso público e deixe já suas primeiras palavras aí à nossa audiência. A paz do Senhor, pessoal. É uma alegria, é uma satisfação imensa participar do Jovemcast. Aí a Almadzar tem desempenhado esse trabalho tão lindo, né? Já louvar a Deus pela vida, então, aí a iniciativa, né, desse Jovemcast aí na pessoa do Claudinei, da Michele, nossos coordenadores. Deus vem abençoando, né, através, então, desse Jovemcast aí, tem alcançado muitas vidas, né? E para nós é uma alegria, é uma honra estar aqui participando, Wesley. Amém. Hoje o tema é um tema polêmico, um tema muito debatido, mas vocês já vão entender. Ele é relacionado ao pecado. E já de início, sem perder tempo, sem demora, eu quero entender. Existe pecadinho e existe pecadão, pecado pequeno, pecado grande? Isso existe ou não? Então hoje, pessoal, a gente vai, né, debater alguns temas, uma conversa aí, né, então dinâmica, abençoada, e creio que vai ser aí de grande valia, né, para todos os nossos queridos aí ouvintes, né? Então nós vamos responder essa pergunta: existe pecadinho ou pecadão? Então essa ideia, né, Wesley, de pecadinho e pecadão é muito comum, né, entre as pessoas, no âmbito da igreja, né? Mas teologicamente falando, né, especialmente na perspectiva bíblica, essa distinção não existe em essência, né? Embora existam diferença nas consequências do pecado, né? Ou seja, para a gente responder aqui, eu separei 3 pontos, né? Para a gente ser bem didático aí, explicar uma forma que o pessoal possa compreender, possa entender. Então, o primeiro ponto é: todo pecado é pecado diante de Deus, né? Então, seja qual for o pecado, né? Seja qual for o erro, ele se constitui pecado diante de Deus, né? Ou seja, Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos foram, né, da glória de Deus. Então a Bíblia ensina que qualquer pecado, ele nos separa de Deus, porque Deus, de fato, ele é santo. Então esse é o primeiro ponto, né? Então, todo pecado é pecado, né? Então, diante de Deus. Segundo ponto: diferenças nas consequências e não no valor diante de Deus. Ou seja, embora, né, todos os pecados sejam iguais em termos de culpa espiritual, eles não são iguais na consequência, né? Ou seja, todo pecado ele nos separa de Deus, né? Ele faz essa separação. Isaías, né, deixou bem claro, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas as consequências, né, então, elas são diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Mentir, né? Mentir é pecado, né? Matar é pecado. São ambos transgressões diante de Deus, né? São ambos, então, pecados diante de Deus. Mas matar traz consequências civis, sociais, morais, mais graves, né? Então essa é a diferença, né? O segundo ponto, então, e o terceiro, a falsa segurança da classificação de pecados, ou seja, a ideia de pecadinho, né, Wesley? Muitas vezes a gente, é só um pecadinho, é só uma mentirinha, né? Então isso pode ser, né, aí pode levar as pessoas a um relaxamento espiritual. O que seria isso? Foi só uma mentirinha, né? Foi só algo pequeno, né? Então a gente precisa ter esse cuidado que pequenos pecados, eles também são alimentados e crescem, né? Olha o que disse o apóstolo Paulo. E a Bíblia, né, em 1 Coríntios 5:6, ela vai dizer: a Bíblia compara o pecado ao fermento que leveda toda a massa. Então este é o pecado na nossa vida, né? Ele começa pequenininho, né? E ele vai crescendo, né? Vai tomando proporções até mesmo gigantescas se a gente não ter esse cuidado. Então muitas pessoas usam, né, esse termo: é só um pecadinho. Mas diante de Deus não existe, né? Todos os pecados são igualmente, né, relacionados diante de Deus. Amém. Luiz,
Existe ou não existe pecado imperdoável? Existe? Existe, meu amigo Wesley. E é sobre isso que nós vamos tratar, né, daqui para frente. Então, esse pecado que a Bíblia descreve, né, como um pecado imperdoável. Meu Deus, isso é um pecado imperdoável. E eu acho que muitos fingem saber o que é esse pecado. Porque muitas vezes é falado, mas muito pouco é parado para refletir, né? Então, o pecado imperdoável, acredito eu que seja a blasfêmia, né, Luiz? Só que eu vejo a Bíblia que muitos blasfemaram, mas a blasfêmia, qual que é o significado da blasfêmia? Porque tem a blasfêmia normal e tem a blasfêmia contra o Espírito Santo. E agora eu vou deixar tu com esse desafio aí e essas indagações aí para ti. Então, pessoal, nós vamos, né, comentar então aí acerca da blasfêmia, né, o que seria a blasfêmia, e depois então vamos adentrar aí na próxima questão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, blasfêmia, né, ela vem do grego aí, que significa injúria, insulto, né? Então seria uma maneira profana, insultuosa aí de, né, Ofender, né? de ofender a Deus, né, do sagrado. Então, isso seria a blasfêmia em si. Mas quando nós olhamos, então, da mesma forma para a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, que Jesus deixou bem claro nos evangelhos, né, tanto no evangelho de Mateus, de Marcos, no evangelho de Lucas. Então, quando nós olhamos acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo, né, a Bíblia vai dizer que Jesus cura, né, ali Mateus capítulo 12, versículo 31 ao 32, Jesus então cura aquele homem, né? Diz a Bíblia que ele era surdo e mudo, e então a Bíblia diz que Deus o cura, que Jesus o cura aquele homem, né? Aquele cego e mudo. E a Bíblia diz então que os fariseus dizem que Jesus expulsa, né? Ali pelo poder de Beelzebul, ou seja, o príncipe dos demônios. E ali então Jesus traz essa palavra, né? Dizendo que tudo seria perdoado aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui, dentro desse ponto de vista bíblico, entender também, né? Creio que é a dúvida, né, Wesley, de muitos, né? A gente recebe bastante perguntas, às vezes os jovens principalmente, nos perguntando o que seria a blasfêmia, ou muitas pessoas receiosas também, né? De ter blasfemado, né? De ter blasfemado, de ter pecado, de ter cometido esse pecado imperdoável, né? Então a gente vê muitas vezes essa dúvida, esse medo, esse receio, então, nas pessoas, né? Então vamos entender aí a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, é um pecado consciente e deliberado. O texto vai dizer que eles atribuem à ação de Satanás uma obra claramente realizada pelo Espírito Santo. Então, né, Jesus operou aquele milagre através do Espírito Santo. E os fariseus, então, eles atribuíram aquele milagre, né, ao príncipe dos demônios. E quando nós olhamos isso, então, o primeiro ponto é um pecado consciente e deliberado. Ou seja, não é um erro de interpretação, né, Wesley? Os fariseus, eles viram o milagre, reconheceram a autoridade de Jesus, né, mas decidiram rejeitar e difamar a ação do Espírito Santo. Ou seja, então, de forma consciente, né, eles fizeram essa negação, né, da obra do Espírito Santo. Segundo, é a rejeição final e consciente da verdade. Esse ponto é um ponto bastante importante, né? Porque segundo as Escrituras, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, né, da justiça e do juízo. Então essa rejeição consciente e final, o homem chega a esse ponto de rejeitar as obras do Espírito Santo, né? De rejeitar, então, claramente, né, a ação do Espírito Santo. Rejeitar essa ação de forma persistente e definitiva é fechar o único caminho pelo qual o homem pode ser salvo. E terceiro, não é um deslize verbal, ou seja, não se trata de uma frase dita impensadamente, né? O que esse texto quer dizer, Wesley, é que eles tomaram uma postura de coração rebelde, de coração endurecido,
contra o Espírito Santo. E é isso que nós vamos entrar agora, porque isso de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e creio que não vai haver dúvida, né? Esses dias até um moço, um adolescente me perguntou, e ele estava muito receioso, né? Bastante, o coração dele dava para ver que ele, né, tava os olhos cheios de lágrimas, dizendo, não, eu pequei contra o Espírito Santo, eu blasfemei contra o Espírito Santo. E eu comecei a ter essa conversa, né, com ele, explicando, né, acerca do Espírito Santo, e eu creio que isso vai fazer sentido para muitos, vai esclarecer, né, vai trazer luz, clareza, e vai iluminar então os olhos da mente de muitas pessoas, né? E o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse é o primeiro ponto que a gente vai tratar. Então, um crente que cometeu um pecado e se arrependeu, né? Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele mentiu, né? Ele, né, praticou algum erro que a Bíblia descreve como pecado. Pecado é errar o alvo, né? Dentro da teologia, né? Pecado significa, etimologicamente, errar o alvo. Então, não é quando um crente comete o pecado, né? Ou algum pecado. Alguém falou impensadamente sem entender o que dizia, né? Ou seja, muitas vezes em um momento de frustração, de prova, em um momento de luta, né, a pessoa fala alguma frase, por exemplo, Deus me abandonou, Deus não me ama, né? Até mesmo às vezes uma palavra, né, de ódio, alguma coisa sai do coração naquele momento de provação, né, naquele momento de dor. Isso não significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, ter dúvidas ou questionamentos sobre a fé ou sobre a doutrina, né? Muitas vezes a pessoa não sabe, ainda não tem aquele conhecimento, né, de todas as doutrinas bíblicas. Também não é, né, blasfêmia contra o Espírito Santo. Um ponto importante aqui que nós precisamos frisar, diz assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um deslize verbal, uma dúvida ou uma ignorância momentânea. É uma rejeição deliberada, persistente e consistente contra o Espírito Santo. O coração endurecido contra a verdade revelada. A blasfêmia contra o Espírito Santo, Wesley, para que nós possamos entender, é um nível que o homem chega que não há mais perdão para ele. Ou seja, o seu coração está totalmente embrutecido. O seu coração está totalmente fechado para a ação do Espírito Santo, né? Então, isso daqui é um ponto porque é importante, porque muitas vezes a pessoa fica preocupada. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu errei? E esse é um ponto importante. Se alguém se preocupa em ter cometido esse pecado, é um forte sinal que ainda não o cometeu, pois o verdadeiro blasfemo já não sente mais arrependimento e nem perdão. Ou seja, a pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ela não quer o perdão, ela não deseja, ela não tem o primeiro, então, aspecto, né, que a gente pode entender que você não pecou contra o Espírito Santo, né, não cometeu esse pecado imperdoável, é esse sentimento de arrependimento. Será que eu pequei? Né? Um remorso, o blasfemo, né? É um remorso, um arrependimento. Será que eu feri o Espírito Santo? A pessoa, né, que blasfemou contra o Espírito Santo, não haverá nenhum remorso, não haverá nenhum sentimento de arrependimento. O seu coração está totalmente embrutecido, o seu coração está totalmente tomado, né, então, pela apostasia. Então, esta pessoa, né, ela está com o seu coração, né, tomado por essa dureza. E o outro ponto importante, Wesley, para a gente entender, é a gente evitar esse desespero, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu pequei contra o Espírito Santo, eu errei, né? Muitos crentes, então, ficam angustiados, ficam preocupados, né? Pensando que cometeram esse pecado imperdoável, né? Mas o que o texto está dizendo é que ninguém pode sentir tristeza pelo pecado sem a obra do Espírito Santo, né? Então não tem como eu sentir, por exemplo, eu, né, penso que eu pequei contra o Espírito Santo, pratiquei esse pecado imperdoável, né? Mas há um sentimento dentro de mim, né, de tristeza, de pesar, né? Aquele sentimento de eu quero, né, se arrepender. Então isso nada pode acontecer a não ser pelo Espírito Santo. Esse sentimento de arrependimento, esse sentimento, né, de querer se voltar para Deus. A pessoa que pecou
né, esse pecado imperdoável, então ela não vai ter nenhum desses tipos de sentimento, né? Então a pessoa não pode, né, estar diante desse pecado com esse sentimento, então ela vai, né, buscar a presença do Senhor Jesus. E o terceiro ponto, o que pode levar à blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, resistência prolongada e deliberada à verdade. A blasfêmia contra o Espírito Santo é resultado de gradual processo ao pecado. É quando a pessoa, então, né, a questão do pecado ali, do fermento, né, vai de, ou como diz Salmos também, um abismo chama outro abismo, né, de pecado em pecado, então ela gradualmente, né, vai se distanciando do Espírito Santo. E a rejeição final da graça de Deus, mesmo após uma revelação clara. Então, quando a pessoa, né, tem essa revelação do Espírito Santo, experimentou o Espírito Santo, né, e ela vai gradativamente se afastando de Deus, e ela tem, então, né, esse sentimento de não querer mais a presença de Deus, não querer mais buscar a presença de Deus, né, de forma aí, né, já decidiu no seu coração, não quero mais perdão, não quero mais a presença do Espírito Santo. Isso eu tive uma experiência uma vez, quando eu fui orar por um senhor no hospital, né, me chamaram, estava lá orando por algumas pessoas e de repente eu tive essa experiência, né, quando cheguei, fui orar por esse senhor, pedi para orar por ele, né, no primeiro momento ele disse que podia orar e quando comecei a orar, né, perguntei se ele queria aceitar a Jesus, né, e ele começou a recusar, né, e de forma eu vi que aquilo foi tomando uma proporção maior, né, e de repente o Espírito Santo, né, comunicou ao meu coração que de fato aquela pessoa tinha blasfemado contra o Espírito Santo, dava para ver, né, no seu semblante, né, aquela rejeição, então, acerca da pessoa bendita do Espírito Santo, né? Então, para a gente concluir, qual é o alerta que fica aí para todos nós, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, então, é um progresso, né? Ou é um pecado de endurecimento progressivo, né? Então, a pessoa está tomada, ela não quer mais o perdão, né, de Deus, ela endureceu totalmente o seu coração, né? Mas um ponto, então, importante para a gente encerrar aqui, o que disse Billy Graham, ele disse assim: devemos deixar essa decisão com Deus. Somente Deus sabe se e quando alguém ultrapassa essa linha do pecado da morte. Luiz, se eu entendi, a blasfêmia contra o Espírito Santo, trazendo para o cenário atual e contemporâneo no qual nós estamos vivenciando, seria basicamente como eu um dia reconhecer Cristo como Messias, como Salvador, e ao passar do tempo eu me voltar ao lamaçal do pecado. Então eu me deparar com uma obra de Jesus, seja muitas vezes, vou trazer o exemplo de um ministro do Evangelho falando do Jesus, do amor de Jesus, de repente eu vejo esse homem, esse pregador, e ele vai então, ora por alguém, aquela pessoa é curada. E de repente essa pessoa, né, olha para aquela cena, nesse contexto que eu mencionei, aponta e diz: isso é demônio, isso é algo terrível, isso é coisa de bêbado, isso é uma coisa que não tem nada a ver, é uma mentira, estão fazendo isso para ganhar dinheiro. Isso se enquadraria como blasfêmia? Ou talvez, vou trazer mais uma perguntinha para te apertar aí também, tem uma pregação acontecendo, as pessoas sentindo a presença de Deus, e eu começo a imitar, né, e fazer chacota do movimento do Espírito Santo, das pessoas falando em línguas, e eu debocho isso na minha escola, com meus amigos. Isso é blasfêmia também? Traz um contexto mais atual sobre isso para nós tirar essas dúvidas que muitos jovens têm. Né? Muitos jovens têm. Assim como tem gente que acha que se não tiver usando terno e gravata tá em pecado, existem pessoas que brincam com coisas muito sérias achando que é brincadeira, quando não é. Na verdade a gente tem que ter muito cuidado e cautela, né, ao brincar com as coisas, né, espirituais. Então, mas no primeiro ponto, aí no primeiro momento, né, essas pessoas, muitas vezes a gente vê essas pessoas zombando, brincando, é um tempo de ignorância, né? Eles não têm compreensão, né, do sagrado, não têm compreensão
das Escrituras, não tem compreensão do que é Deus Pai, do que é Deus Filho, do que é Deus Espírito Santo, né? Mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado onde a pessoa já tem um outro nível de compreensão. Ela sabe quem é Deus, ela sabe quem é Jesus, ela sabe quem é o Espírito Santo, né? Então essa pessoa ela tem um nível, digamos assim, mais elevado, né, do que as pessoas que ainda não experimentaram a graça divina. E essa pessoa, sim, alguém disse que primeiro a blasfêmia não começa, né, de um dia para a noite. Ela disse que ele começa primeiramente rejeitando Deus, né? Depois ele começa rejeitando o Senhor Jesus e depois então ele vem ao Espírito Santo, né? Essa rejeição, essa dureza, né? O homem então está totalmente embrutecido para Deus. Ele não quer, né, mais perdão. Não é porque o Espírito Santo não tem capacidade ou poder de perdoá-lo, mas sim porque ele, né, tomou aquela decisão de não querer ser perdoado. A última pergunta ao Luiz Fernando, né? Então, se referindo à blasfêmia, nós entendemos que ela não é um pecado comum, não é praticado de qualquer forma, de qualquer jeito. É um pecado que é feito de forma muito intensa, de forma muito consciente, não é um pecado tão simples assim de se cometer, mas que sim, ainda pode ser cometido, mas que se o jovem que está nos assistindo está com medo de ter blasfemado, está com receio, com dor no coração, se sentindo mal, isso já é um indício, né, que não blasfemou, pois isso é o Espírito Santo comovendo o seu coração ao arrependimento, à retidão ao nosso Deus. Então também comentamos sobre a questão de quem imita o movimento espiritual, que não é uma blasfêmia, mas que é sim um pecado de ignorância, mas que sim pode levar a pecados, né? Assim como pecado e pecado chama outro pecado, pode elevar a situação e pode trazer consequências ruins, né? Muitas vezes Deus quer abençoar nós com dons espirituais, com experiências, até com entendimento sobre as coisas, mas como a gente faz piada e chacota, como é que Deus vai abençoar, né? Se nós não acreditamos, se nós não cremos naquilo, né? Mas, Luiz, eu quero que tu deixe um conselho final para quem está assistindo nós. Hoje foi um tema bastante complexo, né? Mas eu sei que tu destrincha com facilidade. Deixa um conselho para nossos jovens que estão assistindo aí, para que eles possam ser edificados aí, através desse Jovem Cast. Então esse último conselho aí, né, é o conselho que Deus deu a Caim. Hoje falamos então bastante acerca, né, pecado, aí pecadinho, pecadão, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu quero deixar um conselho aí para os jovens, né, que está em Gênesis 4:7, que diz assim: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Então esse é o conselho de Deus a Caim, né? Falando que o pecado sempre está à nossa espreita, né? Sempre está ali pronto para dar o bote. Então esse é o conselho a cada um de nós. Cabe a cada um de nós dominar, vencer, né? Essa é a nossa luta diária, que nós precisamos então ter esta atenção, ter este cuidado, né? E dentro daquilo que o Wesley acabou de falar, cuidar para não sermos levianos com as coisas de Deus, as coisas espirituais. E esse é um pecado a qual Deus disse a Caim, né? Você precisa, Caim, estar atento, vigilante, cuidando. Por quê? Porque o diabo, né? A palavra ali no original quer dizer o diabo está à porta, né? O diabo está à espreita. Então exatamente é isso que acontece. O pecado sempre está ali a todo momento de espreita, né? Esperando o nosso vacilo, esperando a nossa falta de vigilância para então tomar, né, o nosso lugar, tomar o nosso coração. E de fato então o último conselho que eu quero deixar, né, para os nossos amados aí, é que Deus ele é poderoso, né, Wesley? Muitas vezes a pessoa está em várias situações, né, de pecados, de circunstâncias difíceis, de circunstâncias ruins, e muitas vezes ele acha, não tem mais saída para mim. Eu estou tão afundado no lamaçal do pecado, mas eu quero dizer que Deus é poderoso, né, para nos perdoar. Deus é o único que pode nos limpar, nos lavar, nos perdoar, nos restaurar, né, e nos levar novamente à
posição de filhos amados, né? Então esse é o meu recado aí para encerrarmos, né? Jesus te ama, Jesus pode, né, te lavar, te limpar, te restaurar por completo. E esse sim é o desejo de Deus para cada um de nós. Luiz, muito obrigado pela tua participação. Hoje temas complexos, temas intensos, mas somos gratos a Deus por ter você do nosso lado, sempre disposto a responder essas perguntas que exigem, né, um embasamento teológico, exigem um estudo, e não podemos responder de qualquer forma. Então, muito obrigado pela tua participação. Não vai ser a única aqui, né? Vamos trazer mais temas complexos para você poder estar nos ajudando a entender e responder. Também quero agradecer a todos os patrocinadores da Almatsar que apoiam a juventude, que apoiam não somente a Almatsar como um todo, mas os jovens, né, que não estão nas ruas, não estão perdidos, não estão usando drogas, não estão na prostituição, mas estão trazendo benefícios para a sociedade, trabalhando, estudando, servindo a Deus na igreja, ajudando o próximo. Então, muito obrigado, patrocinador. Você faz parte disso. E se você sentiu no seu coração de apoiar essa causa, apoiar essa juventude, esses trabalhos que nós realizamos, que nós fizemos tudo de forma voluntária. Nós gravamos aqui, né, durante as folgas do nosso dia, mesmo cansado, mesmo muitas vezes sem condições, mas estamos dispostos porque a gente entende que é para Deus. Então você, patrocinador, muito obrigado. E você que deseja patrocinar, entre em contato com um dos coordenadores do Almatsar e a gente vai estar conversando junto. Também queremos mencionar, né, Luiz também é o nosso coordenador, também trazendo a palavra nossos coordenadores, né, o Claudinei, a Michele, né, Luiz Fernando, Débora, minha esposa Deise, convidar a todos para o nosso congresso da Almatsar, aonde o coral da Almatsar vai estar louvando, aonde o Ministério do Louvor com hinos abençoadíssimos já estão ensaiando a todo vapor, e o pastor Alessandro Aguiar vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus. Então, nos dias 25, nos dias 26 e 27 de julho de 2025, nós vamos ter o nosso congresso. E você já está convidado. No final do vídeo, a gente vai colocar a imagem aí do congresso para que você possa visualizar também. No mais, muito obrigado. Obrigado, Luiz. É isso aí, galera. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Até mais.